né? Nós tivemos 12 horas de adoração e intercessão, né, voltada para arrependimento. E a gente movimentou, se eu não estou enganado, foram mais de 15 cidades, né, que se uniram e foi muito bom. E esse ano nós vamos ter de novo dia 4, não, é dia 4 e 5, 4 e 5 de outubro ou 5 e 6, eu sempre confundo. Mas lá no grupo eu joguei, né? E nós vamos ter novamente, só que vai ser diferente. No primeiro dia vai ser uma movimentação de arrependimento, e no segundo dia nós vamos estar fazendo atos de justiça em algum local de influência, né? Pode ser numa escola, na área de influência da educação, pode ser numa universidade, pode ser no hospital, né? E qualquer outro órgão, né, que representa um local de autoridade, onde a gente vai estar fazendo algum tipo de intervenção para alcançar as pessoas e levarem as pessoas ao arrependimento. Então, vai ser um momento de ato de justiça e, ao mesmo tempo, um trabalho evangelístico. E, com o tempo, a gente vai divulgando e trazendo mais informações também, ok? Nós já vamos começar. Hoje quem vai estar falando é o Hudson, né, um pai na fé nosso, juntamente com o pastor Gel, que também vai estar falando conosco esses dias. E o foco, né, dessa conferência sobre arrependimento, né, da igreja, e da igreja também representando a nação. E nós vamos orar agora, nós vamos ter um período de louvor, com 2 canções, e logo após as canções, o pastor, o apóstolo Hudson, vai estar com a palavra, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos manterem os microfones desligados. Por quê? Esse sistema de Meet é um sistema de rádio. Sabe aquele aparelhinho que a gente vê nos filmes, né? Câmbio, alô, é o mesmo sistema. E as pessoas falam uma por vez. E se a gente ficar com o microfone aberto, né, fica dando aquelas interferências, aqueles cortes, tá bom? Então, vou pedir esse cuidado. No final, né, o próprio Hudson, ele tem esse costume, ele pode abrir para algumas perguntas. Aí eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas, que a Ivonete vai separar. Quero agradecer a Ivonete também, né, que cedeu aí o Zoom, né, da base de adoração profética. É isso que a gente está utilizando também. E também, né, a conta do YouTube, que está sendo transmitido para o YouTube. Eu joguei o link lá do grupo. Se você quiser, o link do YouTube você pode compartilhar, tá bom? Então, aí a Ivonete vai selecionar algumas perguntas e vai ler para o apóstolo Hudson, para ele responder, tá bom? Então, eu já vou deixar a Ivonete aí para ficar ligada nisso aí. Amém? Então, vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos aqui com você, nós te agradecemos pelo momento que nós estamos aqui tendo, Senhor, para crescermos nesse tema que é de suma importância para a vida da igreja, seja no Brasil, seja no mundo. Possamos entender o arrependimento como uma cultura que deve nos acompanhar na nossa vida cristã, uma cultura diária. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja nos abençoando, derramando do seu poder, da sua graça, falando aos nossos corações e nos despertando como igreja brasileira. Abençoa cada um aqui, cada família aqui representada, venha com o seu poder, venha com a sua unção, venha falar conosco poderosamente, venha nos alinhar, nos posicionar, para que possamos expressar a justiça do teu reino, aonde estivermos, Pai, seja na nossa própria casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, seja no momento de lazer, Senhor, que o teu reino seja expresso através de nossas vidas, por estarmos alinhados, Pai, com tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos.
Amém e amém. Aleluia. Amém? Vamos ter um período agora de adoração com a Ide e com o Rafael, e depois a palavra vai estar com o apóstolo Hudson. Amém? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, por apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Lara, 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 lara. Rei de imensurável valor, que ninguém pode expressar, o quanto és rico. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, dos que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu.
A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Lara, 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 Jesus. Sim, Senhor, nós queremos voltar para ti, Deus. Nós queremos voltar, Senhor, e nos entregar totalmente a ti. Queremos estar rendidos, Senhor, aos teus pés. Sim, Senhor. Nós queremos te adorar. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e verdade. Queremos voltar, Senhor, à essência da adoração, Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados,
meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero passar a palavra já, né, para o Hudson. É um pai para a gente, né, nos acompanhado, e também tem exercido a função apostólica na nação, né? E é uma pessoa que a gente tem aprendido muito, e ele vai estar falando hoje, tá bom? AP, tá contigo aí. Tá me ouvindo bem aí? Beleza? Beleza. Shalom a todos, alegria estar com vocês aqui, como parte desse movimento da eclésia, né, do povo de Deus, da Assembleia de Jesus nas cidades. Eu sei que aqui muitos de vocês estão nessa perspectiva, e esse movimento do Dia Nacional de Arrependimento é um movimento muito importante, porque ele traz exatamente essa cultura, né? Que é a cultura dos céus, e dentro da cultura dos céus, a compreensão de que o arrependimento é algo contínuo, não é algo que a gente faz só quando vai para um acampamento de final de semana, ou quando a gente tem um dia nacional, um dia onde a gente lembra das nossos deveres cívicos, mas sim, sempre nós devemos ter uma atitude humilde diante do Senhor. E eu quero começar falando nessa perspectiva, orando que o Espírito de Deus nos dê esse ambiente, né? O ambiente onde nós podemos ouvir a voz do Senhor e sermos ministrados para obedecer sua vontade, para realizar seu propósito. Amém? Então, se puderem me colocar aqui na tela principal, vai poder ajudar aqueles que estão vendo. E a todos os que estão vendo e ouvindo, desejo que o Espírito de Deus esteja aí onde você está, e a sua mente esteja focada aqui, completamente focada em ouvir o que o Senhor tem, anotar, e aí, como já foi dito, faça suas perguntas e nos envie aqui para nossa irmã que está como facilitadora, a Ivonete, tá bom? Muito bem. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1, e vamos ver essa experiência que Neemias, como um restaurador, como um edificador, trabalhando com o povo de Deus sobre restaurar sua nação, ele trabalha com arrependimento como um fundamento para a restauração. Arrependimento como um fundamento para a restauração. No capítulo 1 de Neemias, nós encontramos essa cena, que é uma cena assim, chocante, mas ao mesmo tempo muito reveladora. Palavras de Neemias, filho de Acalias: sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou seja, na Pérsia, ele estava cativo ali na Pérsia, aliás, servindo a fortaleza de governo persa. Versículo 2: então, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Então, ele pergunta sobre os que estão lá
em Judá, os que estão lá em Jerusalém. Ele pergunta por pessoas. Eu perguntei pelos judeus que escaparam. Então, muitos talvez não saibam, mas mais os nobres foram levados cativos e o povo mais pobre ficou em Jerusalém. E aí ele pergunta por essas pessoas e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então, ele tem a visão de pessoas e cidades. No arrependimento, ele está investigando sobre a situação de Jerusalém e, em Jerusalém, pessoas e cidades. A cidade específica de Jerusalém. Verso 3: E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém quebrado, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então ele houve um relatório de um dos irmãos, que é Hanani, o Hanani, que traz esse relatório da circunstância que estava acontecendo lá. A intercessão tem que ser baseada na realidade que está se vivendo. Você precisa saber o que está acontecendo com as pessoas e com as cidades, para que você possa apresentar diante de Deus a causa, tanto de pessoas quanto das cidades. E a seguir nós encontramos a reação desse restaurador, a reação de Neemias, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Então, a resposta dele é em 3 etapas. Assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. Nessa primeira etapa, ele tem esse choque da realidade do que está acontecendo lá e toma essas decisões de se assentar, ou seja, ele paralisa as suas ações e se foca em expressar a dor que ele tem por aquela situação. Então, ele tem um coração que está quebrantado pela realidade das pessoas. Tem um coração quebrantado pela realidade das pessoas. Ele não está insensível, ele está sensível a isso e ele lamenta e chora por alguns dias. No seu lamento e no seu choro, isso para o judeu é uma coisa muito séria. O lamento e o choro fazem parte de um posicionamento, de quebrantamento, de humilhação. O lamento é um tipo de expressão de quem está vendo e contemplando uma ruína. Contemplando uma ruína. Então ele vê, aliás, pelo relatório ele pode ouvir e então ver o que está acontecendo lá. E ele apresenta o lamento. Durante o lamento, ele oferece jejum e oração. Jejum e oração durante o lamento. Ele jejua e ele ora. Isso apresenta uma indicação muito importante para nós. O restaurador, ele é alguém que está atualizado daquilo que está acontecendo nas cidades. Muito atualizado. E nesse sentido, meus irmãos, nós estamos sendo chamados para dar uma parada estratégica e olhar o mundo ao nosso redor, o que está acontecendo, com o povo de Deus. Aqui é o povo de Deus, Neemias é um restaurador, é um homem que está escrevendo a partir de toda a situação do cativeiro, mas ele é alguém que Deus está levantando para posicionar. E a primeira coisa que ele faz, ele ora. E ele lança o fundamento. Então, um restaurador lança o fundamento de arrependimento. Por que ele lança o fundamento de arrependimento? Porque ele conhece esse funcionamento do sacerdócio, da vida em Deus sacerdotal. Naquela época, o sacerdócio era de um jeito. Hoje, nós somos
e vivemos o sacerdócio de uma outra forma, de uma outra maneira. Todos nós somos sacerdotes. Naquela época era só uma classe que era sacerdotal. Mas ele tem uma atitude de oração, adoração, lamento diante do Senhor, clamando por essa situação que está acontecendo. Ele vai ao Deus dos céus. Então, mesmo estando no cativeiro, suas raízes estão em Deus. E suas raízes em Deus, ele vai atrás do que está acontecendo. Ele recebe as informações. E aqui eu quero chamar você, como esse restaurador, para que você traga a cultura do arrependimento, para que você viva a cultura do arrependimento. Mas para o arrependimento acontecer, é necessário que você tenha essas informações sobre pessoas e cidades. A informação sobre pessoas e cidades. O espírito desse tempo que nós estamos vivendo, e me permita colocar uma aplicação para hoje. O mundo contemporâneo que nós estamos, diferente da época de Neemias, o mundo contemporâneo está carregado hoje por um espírito desse tempo que é muito tecnológico. Então, é uma revolução computadorizada, é a famosa revolução digital. Nós estamos vivendo isso. Muita ciência, muito equipamento, não é? Muito conhecimento tecnológico. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo que estamos vivendo, nós enfrentamos uma realidade específica, que é ter que aprender a conviver com o que é digital e a vida virtual sem perder a vida presencial, sem perder os relacionamentos, o estar com as pessoas dia após dia. Este é um grande desafio que só vai aumentar. A vida virtual, ela só vai crescer, porque é uma marca desse tempo. Ela vai crescer e nós não podemos abandonar nossos relacionamentos. Nós não podemos abandonar o presencial, nós não podemos abandonar a vida corporativa. Mas existe esse perigo. Cada vez mais as pessoas estão se posicionando virtualmente e quando se posicionam virtualmente, vão se isolando. E esta é uma praga desse tempo. O tecnológico pode sim aprisionar, o virtual pode sim aprisionar e isolar pessoas. Durante a pandemia, tivemos um grande treinamento a esse respeito, né? Uma segunda característica desse tempo e dos homens das cidades desse tempo, é importante saber que no futuro nós teremos cidades muito, mas muito tecnológicas. Se você quer saber mais sobre isso, só entre nas mídias sociais e procure, né, as megacidades. As megacidades estão sendo preparadas, a maneira de viver globalmente está sendo afetada e já planejada para controle. E você que tem uma fé em Cristo e que se posiciona contra o controle global, como você vai se posicionar com esse tempo que está chegando, né? Então, eu acho que é o tempo de nós começarmos a fazer uma volta, sabe? O navio, eu digo sempre que o navio, ele faz uma volta. Para você fazer uma curva com um navio, você tem que começar bem antes. E nós estamos sendo chamados a fazer essa volta, a dar a volta, porque o mundo está se organizando e não vai diminuir isso, só vai aumentar no sentido de que haja cada vez mais controle e até o tecnológico está aí. Outra característica desse mundo atual, das cidades e das pessoas, é a velocidade. Muita velocidade. Tudo está veloz, tudo está veloz, tudo está de uma maneira intensa, acelerado, e as coisas cada vez mais transitórias, tudo muito superficial e vago. Se Neemias viu a situação daquele tempo e ouviu, aliás, o que Hanani lhe trouxe, hoje eu estou como o Hanani para a situação das cidades hoje, as nossas cidades.
nosso país está enfrentando um momento desafiador, onde toda uma cultura global deseja tomar conta e nós estamos dizendo não, nós estamos num momento de resistência e nós precisamos chorar o pecado da igreja, chorar o pecado dos perdidos e chorar para que o Senhor, e clamar para que o Senhor nos dê a sua vitória e a gente possa viver ainda nesse país o propósito dele, os planos que ele tem, o propósito que ele tem com o Brasil. Eu creio que isso ainda não terminou, estamos trabalhando duramente para isso, cada um que está aqui eu sei que são homens e mulheres de oração, e nós precisamos, ao invés de olhar negativamente, ter essa compreensão como Neemias da sua realidade. Neemias teve um olhar da realidade bem interessante, bem lúcido, e eu aqui estou falando para você das marcas desse tempo, do tecnológico, do veloz e do excessivo. Esse tempo também é extremamente excessivo. Ele é exagerado, apaixonado, inflamado. As pessoas incendeiam com os seus temas. Você vê discursos incendiados, excessivos, exagerados, sobre todo tipo de tema, mas principalmente sobre aquilo que dá prazer, não é? Então essa é uma marca desse tempo. As portas estão queimadas. As portas das decisões não são mais as portas como o Senhor planejou que fosse, não é? Mas as portas dos valores, as portas dos princípios, as portas do amor, essas portas estão queimadas hoje. E nós precisamos chorar isso, porque mesmo no meio do povo de Deus, há muita gente que está vivendo o espírito desse tempo. Outra marca desse tempo é o desregulamentado. O que é isso? É quebrar a ordem, quebrar e trazer anarquia, né? Não andar por regras. Isso é a marca desse tempo. O homem contemporâneo é relativista, ele não crê mais nos absolutos, mas o arrependimento pode mudar tudo. O arrependimento pode trazer uma alteração completa. E uma última marca desse tempo é o narcisismo. O que é isso? É o tempo todo com as nossas máquinas pequenas, estamos tirando foto, estamos nos promovendo, o egocentrismo orgulhoso, a admiração, não é, excessiva por si mesmo, seu corpo, seu físico, seus dotes, suas qualidades estão nas redes sociais. Essa é a marca desse tempo. No tempo de Neemias as coisas eram diferentes. No tempo de Neemias era uma outra realidade, mas era o mesmo pecado. Era a mesma destruição. E Jerusalém, as pessoas em Jerusalém, os de Judá estavam afetados exatamente porque a nação tinha desobedecido a Deus, tinha deixado os seus caminhos. E agora esse restaurador Neemias está na porta diante do Senhor, está clamando ao Senhor, ele está praticando fundamentos, o fundamento da oração e da adoração, lançando outro fundamento que é o do arrependimento, para que haja restauração. E esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção agora. Capítulo 1, verso 5 disse, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então ele começa a oração dele, e na oração dele, a primeira coisa que ele diz, que não é a ruína que é grande, não é a destruição que é grande, não é a desobediência que é grande. Quem é grande é o Senhor, grande e terrível. Então, ele chama a atenção para o Senhor no início da sua oração. É importante para intercessores saberem exatamente que, por mais que a situação seja devastada, terrível, a situação da terra e das pessoas, é importantíssimo saber que Deus é grande. Deus é que é grande. E lá está Neemias dizendo, Deus, tu és grande e terrível.
Porque Neemias também sabia que aquela era uma consequência clara do pecado do povo de Deus. Existiam consequências que eles estavam administrando. Aquela ruína era por uma consequência dos seus erros. Outra coisa que Neemias usa no início da sua oração é o conhecimento da aliança, que guarda, verso 5, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Conhecer a Deus. Arrependimento é algo que nós precisamos praticar com o conhecimento de Deus. Aqui, Neemias, como esse restaurador, ele tinha uma vida de dedicação em conhecer a Deus. E hoje eu chamo cada um de vocês que está aqui, e aqueles que vão ouvir sobre isso depois, que estejam se voltando para conhecer a Deus. E vigiem a respeito dos atalhos. Existem 2 atalhos perigosos hoje que estão vindo para nos tirar de conhecer a Deus. O primeiro é o ativismo na igreja. Fazemos muita coisa na igreja e não temos tempo de conhecer o Senhor de forma intencional e organizada. E precisamos fazer isso. Segundo atalho é que nós queremos mais experiências. Estamos atrás de conferências que nos deem experiências. Experiências com Deus, experiências com o Pai, experiências com o Espírito Santo. Trabalhar na igreja tem o seu lugar, ter experiências tem o seu lugar, mas estas coisas podem nos distrair de conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós temos uma necessidade de conhecer a Deus como prioridade. Essa é a nossa prioridade. E é importante que você saiba o que está acontecendo com as pessoas e com as cidades, para orar por eles, para interceder por eles, mas conhecer a Deus é chave. E mais do que isso, guardar a sua aliança. Saber que Deus guarda a aliança, então vamos guardar. Nossa relação com Deus deve ser assim, firmada no fato de que Ele é um Deus que guarda a aliança. Ele é um Deus que guarda a aliança e guarda a benignidade, como disse Neemias, com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Essa é a introdução da conversa de Neemias com o Senhor, na sua oração. Ele vai chegar no arrependimento, mas ele está dizendo, eu estou aqui falando contigo, mas eu sei quem você é. E eu estou dizendo ao Senhor o que eu vou dizer por saber quem você é. E isso é importante demais. O restaurador precisa lançar fundamentos de oração e adoração e arrependimento. E o arrependimento deve ser baseado no conhecimento de que Deus tem uma aliança conosco. Aquela aliança antiga era para Israel, mas agora nós temos uma nova aliança que é para o povo de Deus, Israel, e para o gentio, né? Então a conferência, há uma conferência que está acontecendo agora, recentemente, ou vai acontecer, não me lembro agora, mas fala sobre o novo homem. Esse assunto do novo homem, desde 2018, temos visto o aumentar o conhecimento a respeito do novo homem em Cristo, conforme Efésios, que é exatamente esse, o judeu e o gentio juntos em Cristo. E nós sabemos que estamos debaixo dessa aliança. E nós estamos agora no momento chave, mas muito chave mesmo, para urgência em relação aos perdidos, urgência em relação à igreja, urgência em relação a Israel. Não é? Temos que nos preparar, o Senhor está voltando. De todo o meu coração, eu creio que estamos em um tempo geracional em que breve os céus vão se abrir e de uma maneira gigantesca, né, nós veremos, e gloriosa, nós veremos o Senhor voltando, né, com grande poder e glória. Ele está voltando. Então esse é um tempo de júbilo, é um tempo de regozijo para o povo de Deus, mas também é um tempo de jejum e de lamento, de dores, dores de parto, porque nós estamos sendo chamados para, nesse tempo, tocar a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. E aí eu entro com Joel no capítulo 2, verso 1, fazendo aqui uma parada em Neemias e indo para Joel no capítulo 2, verso 1, a instrução do Senhor que começou em Pentecostes e vai concluir no dia do Senhor,
onde os céus se abrirão e Cristo vai descer. Então, esses dois momentos são o intervalo onde nós estamos. Nós estamos nesse intervalo. E durante esse intervalo, a convocatória profética para nós é tocar a trombeta em Sião, proclamar uma assembleia solene, né? Proclamar uma assembleia solene. Ele está chamando a igreja para se tornar essa força de ataque global de oração, né? Esse povo que está interessado em exercer o seu papel intercessório pelo mundo. As nações estão esperando que nós, como igreja, coloquemos lá cada povo diante dele para que haja, na verdade, essa intercessão para os povos, os redimidos. Nós temos que levar os convites, né? Os convites da festa de salvação. Vai haver um banquete de salvação no céu. Vai haver um banquete de salvação no céu. Esse banquete de salvação será ministrado, não é? Ele está anunciado e será ministrado sobre a terra. Esse banquete de salvação será vivenciado por 1000 anos sobre a terra, uma coisa tremenda, mas isso começa aqui e terá uma porção rápida no céu e terá uma porção sobre a terra. Durante 1000 anos o Senhor estará aqui e nós estaremos com ele vivendo exatamente isso, porque ele vai separar o justo do ímpio, os seus redimidos vão se encontrar com ele, não é? A ira do Senhor também nesse período antes será derramada sobre a terra, contra os ímpios, sobre aqueles que não quiseram Deus. Por isso é que nós somos chamados para orar. Ele realmente deseja que a gente apresente súplicas e clamores pelos perdidos. Os homens estão vivendo uma tragédia lá fora, não é? E isso só vai aumentar. Isso só vai aumentar. A rejeição do homem a Deus é algo que já está anunciado nas Escrituras. Ele vai revelar sua ira sobre os homens que não querem a sua voz. Mas enquanto estamos aqui, Deus não enviou o anticristo, ele enviou sua noiva. Nós estamos aqui. Até que ele nos remova daqui, nosso trabalho é apresentar diante dele o clamor para que o número dos redimidos seja fechado, para que homens e mulheres de raças, tribos, povos e nações se cheguem a ele. Então, nós estamos sendo chamados para apresentar nossa nação. Nós estamos sendo chamados para nos unir com a família de Deus nas nações para apresentar as nações diante dele, tomar essa nossa grande posição diante dele em intercessão, orando, clamando e sabendo que ninguém deve ir para o inferno sem ouvir das boas novas da salvação e também ninguém deve experimentar a segunda morte sem ouvir da graça de Deus, do plano de Deus, do amor paterno de Deus, do plano redentor que o Senhor tem para o homem, do desejo de ter o homem consigo pela eternidade, pois ele o formou. Então, esse é um breve intervalo que eu faço aqui, falando a respeito da convocatória permanente que nós temos para viver uma assembleia solene até a sua segunda volta. Eu quero, inclusive, encorajar vocês a preparar turnos sobre esse tocar a trombeta em Sião, sabe? Quem sabe se vocês não organizam um turno onde vocês vão tocar essa trombeta aí e vão pegar esses textos de Joel, esses textos daquilo que já começou em Atos e de proclamar e de oferecer arrependimento, sabe? E eu quero agora lembrar nesse arrependimento desse dia que deve ser esperado. Um dia que deve ser esperado. Vamos ler 2 textos. Salmo 78. Salmo 78, 42. Salmo 78, 42. Olha que coisa tremenda é essa que o salmista posiciona aqui. Eu acho
fantástico. Esse salmo todo, ele realmente é grande, 78, fala da ira e a misericórdia de Deus. Ele conta a história, né? E aqui, no meio da história, ele diz algo no verso 42. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Aí o 43 diz, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Aí ele vai descrever toda a salvação que o Senhor trouxe. O salmista está dizendo que Israel experimentou a ira do Senhor porque não se lembrou do dia em que ele os livrou do adversário. Uma primeira coisa que eu penso que nós precisamos ter arrependimento hoje é que nós não podemos esquecer do dia que o Senhor nos resgatou da mão do inimigo. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo descreve, e nos resgatou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, nesse salmo, o salmista diz que Israel não se lembrou do dia que o Senhor livrou da mão do adversário. Eu creio que todos os crentes deveriam lembrar do dia da sua salvação, do dia do seu resgate e oferecer arrependimento, porque a gente esquece esse dia, né, em geral, mas chamar a atenção para aquele dia em que o Senhor nos livrou do nosso adversário. Ele nos livrou, ele nos arrancou da morte para a vida, ele nos transportou do reino, do império das trevas, conforme Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Então, nós precisamos de um arrependimento, porque nós esquecemos do resgate que o Senhor fez da mão do inimigo. Ofereça esse arrependimento. E esse Salmo 78, 42, fala isso. Então, aqui, Deus, ele é um Deus de memoriais. Deus é um Deus de memoriais. E quando a gente traz à memória algumas coisas que ele fez na nossa vida, isso faz parte de uma parte da oração, ou um tipo de oração de ação de graças, de você levantar ação de graças, porque ele te resgatou, porque ele te salvou, porque naquele dia a sua mão veio e pegou você e tirou da mão do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Agora veja só, não só memorial desse dia, deixa eu te falar outro dia. Malaquias 4, verso 1. Vamos para lá. Malaquias 4, verso 1. Esse profeta, ele fala sobre esse retorno, esse dia do Senhor, o retorno. Esse é outro dia que nós precisamos nos arrepender. Capítulo 4, Malaquias 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Aí ele diz, verso 2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Olha, ele está dizendo que esse dia que já está marcado, é o dia que vem, ele está vindo. Esse dia está vindo, ardendo como fornalha. Mas ele vai ser fornalha para quem? Para os soberbos e os que cometem impiedade, ou os perversos. E diz que para eles esse dia será como palha, porque vai abrasar, vai queimar, vai torrar. Esse dia está vindo.
Irmãos, nós não podemos esquecer desse dia. Ele está vindo e ele arde como fornalha. Nós precisamos fazer arrependimento no meio do povo de Deus, porque nós estamos entre aquele dia em que o Espírito de Deus derramou sobre nós, né, sobre a igreja, sobre lá na igreja primitiva, e ele vai voltar, e esse dia também já está marcado. E nós necessitamos nos arrepender, porque a gente entra na onda do mundo, a gente entra na cultura do mundo, nós abraçamos o estilo de vida como se Deus não existisse, como é o espírito desse tempo. Assimilamos as marcas desse tempo. Então, nós nos arrependemos de viver essa vida cativos do que é tecnológico, cativos do que é veloz, cativos do que é excessivo, cativos do que é desregulamentado, cativos do narcisismo. Nós nos arrependemos disso. Nós precisamos nos arrepender disso. Organize um turno sobre o dia do retorno do Senhor. E pegue esse texto aqui de Malaquias 4 e ofereça arrependimento, porque a igreja está sem se lembrar desse texto. Vamos para outro texto ligado a esse dia. Atos 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Você sabe que o contexto aqui é Paulo, ele está pregando em Atenas. É a grande cidade intelectual do Império Romano. A grande cidade intelectual do Império Romano. E aqui é uma chamada para arrependimento desses, de todo nível de escola de pensamento. Aqui há várias escolas de pensamento e Paulo está dizendo, eu vim aqui notificar vocês. Olha o que o texto diz, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, gente, isso aqui é simplesmente fantástico. Não tendo em conta os tempos da ignorância, ele faz o quê? Anuncia. Essa palavra no original é notifica. Um ato jurídico de informar alguém que está num processo. Notifica judicialmente. Então ele, Paulo, está como testemunha de Cristo, notificando os que não sabiam. Não sabiam de quê? Verso 30. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Verso 31. Porquanto Deus, o Adonai, o eterno Deus, né, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos, Cristo Jesus. Aleluia. Ele estabeleceu um dia, sabe? Essa palavra estabelecer é uma estação que já está fixada por lei divina. Uma estação que está fixada por lei divina. Esse dia é uma estação que está fixada por lei divina. Vai acontecer. Não tem como tirar esse dia do futuro. E eu e você, nós já sabemos. Nós precisamos nos arrepender porque nós já sabemos que está marcada a data. Nós estamos vivendo conforme quem sabe que a data está marcada? A pergunta para nós é essa. Nós precisamos de arrependimento como povo de Deus, porque nós sabemos que nosso papel é notificar os homens.
em todo lugar que se arrependam. Se arrepende, porque o Rei de Justiça está chegando. Se arrepende, se arrepende. Estabeleceu um dia, né? Essa palavra no grego, essa palavra dia aí, né? Aponta para emera, que é o fim das obras da escuridão. O fim das obras da escuridão já está determinado o dia. Vai encerrar as obras da escuridão. Eita Jesus! É o dia em que ele estabeleceu para julgar o mundo com justiça. E ele já estabeleceu por quem ele vai fazer isso. É por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, esse varão, ele foi surrado no meu lugar, no seu lugar. Esse varão que foi eleito para julgar o mundo com justiça, que o Pai acreditou diante de todos, ele foi cuspido no meu lugar, no seu lugar. Esse varão, ele foi pregado na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele assumiu iniquidades, pecados, maldições que estavam sobre nós. E quando um homem, uma criatura recebe essa mensagem e se arrepende, há uma mudança muito poderosa que acontece. A salvação, o banquete de salvação começa. O banquete de salvação começa. Então, o Senhor está nos chamando para nos arrependermos de não anunciar esse dia, de não anunciar a chegada desse dia que vem ardendo como fornalha para os orgulhosos e para os perversos, mas esse dia que vem com um banquete de salvação que vai continuar sobre a terra. Um banquete de salvação e justiça. Ele vai julgar a terra. Um dos primeiros tribunais depois, durante o milênio, será o Tribunal das Nações em relação a Israel. E nós vamos julgar as nações com o Senhor, já glorificados, né? Nosso corpo glorificado, experimentaremos isso. Então, estaremos com esse varão de justiça que é o Senhor. Olha que coisa tremenda. E eu quero aproveitar a oportunidade para pedir perdão a vocês como um líder, porque os líderes inspiram as ovelhas, apontam, né, as ovelhas para o arrependimento. Eu quero pedir perdão a vocês, todos que estão nessa sala, pelas vezes em que nós, como líderes, não fizemos isso. Nós não apontamos esse dia, não ensinamos sobre esse dia, não apontamos Jesus como juiz. Aqui nesse texto, Paulo, ele está apontando para uma batalha muito grande. Ele está apontando para esses humanistas. Existiam muitos humanistas naquela cidade, naquela reunião. Ele não teve medo dos intelectuais, ele não teve medo das escolas de pensamento, ele não teve medo da cultura grega, ele não se sentiu inferior à cultura grega. Nós precisamos pedir perdão porque nós temos, às vezes, covardia. Nós não nos preparamos intelectualmente, biblicamente, para apresentar os argumentos de fé no meio intelectual. E o apóstolo Paulo foi com a mensagem simples e apresentou o testemunho lá para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam lá. E ele falou a mensagem e o chamou para arrependimento. Meu querido, você que está aqui hoje, eu quero lhe falar a respeito disso. Mas é muito importante que você se arrependa hoje e você volte a apresentar essa mensagem aqui. Ó. Se você quiser apresentar essa mensagem de Atos 17, está aqui a mensagem toda. A mensagem começa aí por volta do verso 24 e ela termina lá com a conversão de várias pessoas. Inclusive, você sabia que esse lugar que Paulo pregou era um lugar chamado Areópago? E naquele lugar existiam
11 líderes. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mas haviam 11 pessoas que julgavam as coisas na cidade, sobre educação principalmente, e dentre eles, um se converteu, que foi chamado Dionísio. Verso 34 diz: Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Dionísio, que significa em grego devoto de Baco, devoto do deus Baco, do vinho, né? Então, Paulo não foi atrás do resultado. Ele não queria botar, me perdoem, gente, ele não queria botar uma célula no Areópago. Ele queria dar o testemunho no Areópago. Ele não queria um resultado, mas ele estava ali como um anunciador, testemunha de Cristo. Nós estamos sendo chamados para nos arrepender porque os métodos, às vezes, têm nos tornados interessados em números. E ali Paulo, ele foi interessado em entregar o testemunho. E eu oro que essa noite o Espírito de Deus traga você de volta para ser esse interessado em entregar o testemunho. E ir nesses inferninhos. O Areópago é um inferninho anti-Deus, ateísta. Mas lá está Paulo pregando, notificando a respeito do dia em que está já determinado em que Deus vai julgar o mundo por meio de um homem. Tremendo isso. Então, como um líder, eu quero pedir perdão a você. Todas as vezes que nós não pregamos isso, todas as vezes que nós estamos agindo na escuridão, e eu oro agora pelos líderes pastorais, os 5 ministérios que estão no escuro, estão perdidos, que estão às vezes recebendo ensino dos caras do Areópago, estão seguindo direções humanistas, porque não conhecem o ensino de Cristo. Então eu peço perdão a Deus por eles e oro por libertação sobre líderes que estão presos em métodos, líderes que estão presos em coaching, em colocar o humanismo acima da fé ou misturar com a fé, não é? E fazer dos dois um engendro, uma construção, como se o evangelho precisasse disso. E o evangelho não precisa disso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele só precisa ser apresentado. Quem convence é o Espírito Santo. Meu irmão, meus irmãos, pelo amor de Deus, voltemos ao arrependimento por não anunciar esse dia, o dia da volta do Senhor, o dia em que ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo por meio desse varão que ele já escolheu. Então, eu, como um ministro e como uma liderança, um pai espiritual, quero dizer a vocês, o fim já está determinado. Está na profecia. É preciso honrar a profecia. É preciso honrar a profecia bíblica. É preciso conhecer a profecia bíblica. É preciso voltar a esse conteúdo profético que perdemos. Nos arrependemos hoje por deixar esse conteúdo profético e não discernir essa verdade e abandonar o anúncio do dia do Senhor, né? Eu quero só fazer um parêntese aqui rapidamente. Vamos para Zacarias 9. Zacarias 9. Verso 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança,
libertei os teus presos da cova em que não havia água. Se você quer entender melhor o contexto, você pode ler depois aqui, né? Verso 12, ele diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porção dobrada, né? Verso 13, porque curvei Judá para mim, e enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como uma espada de um poderoso. Verso 13, outra vez. Porque curvei Judá para mim, e enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Olha que coisa tremenda. Então, essa batalha, meus irmãos, entre os filhos de Sião e os filhos da Grécia, hoje se estende. Até hoje, estamos aqui a ver os filhos da Grécia, que são os filhos do humanismo. Os filhos do humanismo. Os filhos das filosofias humanas, os filhos das escolas de sabedoria humana, escolas de pensamento e sabedoria humana, né? Centros de cultura grega que estão trabalhando no sentido de contaminar os púlpitos com o humanismo, tirando completamente a profecia bíblica. Essa batalha entre os filhos de Sião e os filhos da Grécia também está sendo travada agora. Agora. E eu oro e peço perdão pelos filhos de Sião quando eles esquecem o conteúdo da profecia bíblica. Esquecem o anúncio do dia do Senhor. Esquecem que a história final já está marcada. Aqui o contexto de Zacarias é o irmão mais velho e o irmão mais novo. E nós vamos ver isso no tabernáculo de Davi, essa restauração. Mas o mistério para nós hoje também, meus irmãos, é que o Senhor está nos chamando para levantar oração e adoração e ocupar lugares como esses com testemunhas. Testemunhas que vão levar o anúncio desse dia, que vão levar o anúncio do plano da redenção, como diz o texto mesmo de Atos 16, né? O testemunho de que o Senhor amou o homem, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia que agora é tempo de arrependimento. Em todo lugar, inclusive no nosso país, é tempo de arrependimento. Vamos voltar ao Senhor, vamos voltar a Deus, vamos voltar, Ele está nos chamando como igreja, vamos voltar, é hora, esse é o tempo dessas coisas acontecerem. Arrependimento é retornar, né? Hebraico, techuvá, retorno, voltar para Deus, mas voltar de que, gente, nós precisamos voltar dessa busca do sucesso. Nós estamos atrás do sucesso, queremos sucesso de qualquer jeito. Mas sabe qual é a nossa posição? É uma igreja serva. Então, essa busca pelo sucesso não tem nada a ver com uma igreja serva. Uma igreja serva, o servo deve sim se posicionar como um filho, para que como filho ele viva a plenitude do seu propósito. Ele tenha conhecimento de Deus e o povo perece por falta de conhecimento, mas mergulha no conhecimento de Deus que ele vai dar a plenitude do teu propósito. Essa é a palavra. Retornar, se arrepender desses valores secularistas. Largar os valores secularistas. Ter sucesso, a busca pelo sucesso hoje é um valor secularista. A preocupação consigo próprio, nós já falamos aqui,
Isso é contrário à fé cristã. A fé cristã fala em autossacrifício, em morrer para si mesmo, a sua própria vontade e viver o que Deus quer. Jesus morreu para ele mesmo. A vontade dele ele não fez, até que chegou o momento dele começar. Já estava com 29 anos, quieto, a não ser aprender do seu propósito. Ele aprendeu por 29 anos, mas ele não botou a mão em nenhum oprimido, não abriu a sua boca para fazer conferências públicas, não chamou uma pessoa para ser discípulo até chegar à idade do seu propósito. Antes ele se preparou para isso. Então nós temos que nos arrepender pelo esse envolvimento como espectadores passivos. Os cultos, nós não podemos ser espectadores passivos. Nós não podemos receber nos cultos, nós já devemos trazer para os cultos. Os cultos corporativos são lugares onde eu entrego o que eu recebi na semana para os outros irmãos, não só o pastor entrega para mim. Ele pode entregar e eu até posso receber uma palavra no domingo, mas eu não vivo da palavra do domingo, eu vivo da palavra de todo dia. E todo dia tem palavra para mim e eu posso sim no domingo repartir palavra com mais outros irmãos. Domingo é dia de repartir o que eu recebi na semana. Se você é de domingo, né? Isso é outra discussão, né? Mas abandone esse lugar de ter o encontro com o Senhor só de domingo, porque isso aí não sustenta mais ninguém no dia atual para ser uma testemunha de Cristo no mundo contemporâneo. Outra coisa que a gente tem que abandonar é o elitismo, não é? Esse desejo de ocupar os lugares mais altos. A comunidade cristã vai ser perseguida. Os valores cristãos são contra a corrente. É claro que nós devemos viver aonde estamos, mas ocupar o coração com o desejo de ser elite, isso não tem nada a ver com a fé cristã. Isso é um valor secularista, de quem não conhece a Deus ou quem está vivendo a fé cristã só de passagem, que está dizendo que é crente porque é moda ser crente hoje. Outra coisa que a gente deve abandonar, assumir uma religião de Estado, né? Uma religião civil. A fé cristã, ela é profética. Nós temos coisas para dizer para o Estado, nós temos coisas para dizer para os deputados, nós temos verdades proféticas para compartilhar com eles. E nós temos que nos arrepender de apenas entrar no sistema e fazer parte disso. Outra coisa que nós temos que nos arrepender é por essa divisão, né? Muita divisão. Os interesses de Deus, muitas vezes deixados de lado. Nós estamos tocando os interesses dos nossos CNPJ. Então isso é lamentável. Significa que não entendemos ainda que o reino é um só. Que a igreja na cidade é uma só. Que nós não temos nossa igreja. A igreja realmente é de Cristo, cabeça. Essas verdades são incômodas, mas elas precisam ser alvo de um turno onde nós choramos diante de Deus. É por isso que a palavra, meus irmãos, é essa. Aí eu volto a lembrar de Joel. Em Joel, capítulo 2, verso 17, diz que essa é a profecia sobre o dia do Senhor, né? Podemos ver claramente a posição que Deus que espera de nós nessa hora final. Ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam o escárnio dele.
porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então, meus irmãos, à medida que o dia do Senhor se aproxima, a nossa posição deve ser essa: oração, choro, clamor, como Neemias, arrependimento, chorando, gemendo, dores de parto, intercedendo. O Espírito de Deus está nos chamando o seu povo para esse arrependimento intenso, essa intercessão. O capítulo 1 de Joel, verso 13, diz assim: cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de saco. Joel 1,13. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de saco. Existe uma falsidade dominando uma geração, uma perversidade dominando uma geração, e a degradação moral. Mas Deus está nos chamando o seu povo para arrependimento, para chorar por isso. Nós estamos caminhando com a sua luz. Ele diz que sobre nós está a sua luz, mas ao nosso redor tudo está diluindo. Tudo está diluindo. Mas nós somos testemunhas aqui. Então não olhe para aquilo que está acontecendo para você não ficar focado no lugar errado, mas se concentre em, como corpo de Cristo, né? Como líderes cristãos, e nós chamamos todos os pastores que estão aqui, líderes, 5 ministérios. Como você pode colaborar para levar o povo de Deus nessa direção? Para nos humilharmos em jejum, em oração, confessando, renunciando nossos pecados. Como você pode trabalhar nisso? Lembrando o princípio que foi dito para Israel, mas que é rico para nós, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. No dia que ele estava fazendo a dedicação do templo, Salomão orou dessa maneira: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, depois que os líderes se separam para orar e para jejuar e confessar pecado, se arrepender, então nós teremos uma grande mudança. O Brasil está esperando a gente, irmãos. Deus não está esperando multidões fazerem isso, não. Ele está esperando um remanescente se posicionar. E se eu e você nos posicionarmos nisso, então é o que disse Joel no capítulo 1, verso 14. Ele diz: santificar um jejum, apregoar uma assembleia solene, congregar os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então, o nosso chamado está sendo para isso, para santificar um jejum, apregoar uma assembleia solene, congregar os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor nosso Deus e clamar ao Senhor. Então estabeleça isso aí na sua comunidade, estabeleça um turno com os anciãos. Nós estamos indo a alguns lugares como anciãos. Eu tenho chamado outros líderes mais antigos para nos reunirmos em mesa com os líderes mais novos e chorarmos, clamarmos e passarmos para a nova geração, não é, essa mensagem e pegar o bastão junto com eles e avançarmos. Nós temos que avançar juntos. Nós não podemos entregar esse país na mão do inferno. O inferno não fará o que ele planeja com esta nação. Em nome de Jesus, não por nós, mas pelo Senhor. Não será por nossa causa, mas será pelo nome do Senhor, porque o Senhor disse e o Senhor não permitirá que falem do seu nome, né?
falem de maneira errada do seu nome, né? Nós mesmos veremos o Senhor se mover. Então, ele diz para nós fazermos essas assembleias solenes, né? Essas assembleias solenes. Então, um tempo determinado para a gente se retirar em jejum, para interceder, para gemer pelo pecado do povo. Verifique quais são os pecados da sua terra. Verifique, reúna, veja anciãos, compartilhe com eles isso se ainda não estão fazendo e marque um dia para isso se estabelecer, porque o que vai acontecer é que o Senhor mesmo, ele terá compaixão do seu povo, né? E Joel 2,18 diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Joel 2,18: o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do povo. E segunda crônica diz: e ele ouvirá dos céus, perdoará e sarará a terra, e virá tempo de regozijo e restauração. Virão as bênçãos do Senhor. Não sei se meu tempo já acabou, mas quero agora passar para a gente ouvir as perguntas que vierem daí. No final a gente faz uma oração. Tá bom? Oi, Rose, tudo Amém, bem? irmão. Amém. Quem tiver pergunta, coloca no chat, tá? Porque aí a Ivonete vai olhar e vai ler. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat, tá? Enquanto vocês vão escrevendo a pergunta de vocês, quero lembrar que amanhã, 20 horas, nós vamos ter mais um momento, também vai ser com o Hudson, né? Então, nós aguardamos vocês aqui. Eu tinha esquecido, a Joana brincou comigo aqui, ela perguntou, né, por que a gente marcou no horário da entrevista do Bolsonaro, né? Aí eu falei, essa agenda estava desde o ano passado, então foi ele que marcou em cima da nossa, né? Boa, isso aí. Então alguns irmãos não entraram por causa disso, né? Então eu acho que amanhã nós vamos ter um Orem pelo presidente, está número precisando maior. também. É verdade. Ivonete, já tem alguma pergunta aí? Não, pastor. Então, se não tem perguntas, é porque o povo está entendendo. Glória a Deus por causa disso. Glória a Deus. Amém. O irmão John não entrou, não, né? Não, tem a Cristina aqui, Brasil Watch. Geralmente isso é estrangeiro, quando escreve assim. Não Sim. sei se Não, é ela. se ele tivesse aqui, eu tinha visto. Ele não entrou, não. Ele Ok. está tendo outras conferências, né? Mas amanhã ele deve estar com a gente. Aí eu quero apresentá-lo para o pessoal. Amém. Só fazer algumas considerações finais, AP, para a gente poder encerrar. Isso, eu pensei em fazer uma oração. Fica à vontade. Então, o Espírito de Deus, meus irmãos, hoje, nesse período, nesse tempo, ele está fazendo soar esse alarme. E é por isso que você está aqui. Ele está levantando homens e mulheres por toda a terra com esse desejo de ficar na brecha, com esse desejo de interceder, né? E eles estão colocando seus lares, suas comunidades, suas cidades, suas nações, todas as nações, você vê o noticiário, estão sendo chacoalhadas. O Senhor está julgando para todo lado. Não tem uma nação que não esteja sendo mexida. E nós estamos sendo chamados a fazer vários sentinelas, sentinela pela família, sentinela por aqueles que estão imigrando de um lugar para outro. Uma quantidade imensa de homens e mulheres imigrando, estão saindo dos seus países com fome, com desemprego, sem moradia. O julgamento do Senhor, ele está vindo e ele está se estabelecendo, mas o Senhor, como diz Ezequiel 22, 30 e 31, né? Ezequiel 22, e eu oro por isso,
ativando novos sentinelas. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz Jeová, Senhor Jeová. Então, nós estamos sendo chamados como Abraão para ficar na torre, né? Amanhã vamos compartilhar um pouco sobre isso. Abraão subiu a torre e intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ele entrou nos inferninhos para resgatar os que podiam ser resgatados. E Deus está levantando uma companhia de reis sacerdotes para resgatar os seus homens e mulheres, né, que estão desejosos de se comprometer e comprometidos também. 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele também nos posiciona nisso, não é? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, intercedesse. E nós oramos agora ativando essa restauração do ministério da reconciliação. Deus te coloque com presidiários, Deus te coloque com pessoas necessitadas, mulheres em aflição, mulheres que sofrem violência, crianças, tráfico de homens, tráfico de mulheres, tráfico humano de uma maneira geral. O Senhor te coloque em intercessão, nesses lugares de intercessão. Ouça a trombeta do Senhor e assuma a sua fileira, assuma o lugar que Deus tem para ti e estabeleça a sua casa como esse lugar de oração, né? E se una também com outros em casas de oração, salas de oração, torres de oração, não é? Salas virtuais de oração, grupos internacionais de oração. Ouça o que o Espírito está dizendo, não hesite. Não dê lugar à estratégia de Satanás. Então, ele vai tentar fazer tudo para que você não ore, mas a nossa oração é que o Espírito interceda através da tua vida. Você seja mobilizado para estabelecer, junto com o corpo de Cristo e um remanescente, essa grande cobertura global para os interesses de Deus em todas as nações, por todos os homens, em todo o tempo, até a sua volta. E que hoje se renove também o seu coração no desejo de jejuar, orar e lamentar pelo pecado e pedir o resgate dos prisioneiros. Que essa unção seja renovada sobre a tua vida hoje, para a glória de Deus. E eu quero impartir isso daqui, desse lugar, dessa nossa chamada Brasil de joelhos em oração, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, se cumpra na tua família, se cumpra na sua comunidade, onde você congrega, se cumpra no Brasil, se cumpra nas cidades do Brasil e se cumpra em todas as nações. Todos esses lugares sejam cheios da glória de Deus e o último avivamento, o último derramar do Senhor se cumpra também através dessa geração que está posicionada na brecha, que Deus chamou para ficar na brecha com o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Poderoso, viu? Muito bom. Quero agradecer a todos que entraram, né? E amanhã, 20 horas, nós vamos voltar. Nós estaremos juntos até quarta-feira, nesse mesmo horário. Então, não perca, né? Avise outros também.
Amanhã, terça-feira e quarta, não tem entrevista com o presidente, então vai dar para todo mundo participar. E eu sei que vai ser bênção, mas, de qualquer maneira, alguns irmãos que eu fico com o computador ligado, né? Alguns já entraram, até a Lídia, lá da instância, falou que isso ia ficar gravado, né? Então está gravado no YouTube, não é isso, Ivonete? Ivonete? É isso mesmo, ela fez o sinalzinho. Sim, Tá sim, bom. pastor. Tá joia. Então tá gravado no YouTube Vou, pela vou, conta, né? vou compartilhar a gravação para você, pastor, que o senhor coloca no grupo, que aí o pessoal acompanha, assiste, e amanhã a gente dá a sequência, né, apóstolo? Amanhã continuamos. Isso. Aí você Amigo pode Zé entrar lá Rangel, na um conta. abração, saudade de você, meu amigo. Amém. Pastor Rangel vai falar conosco na quarta também, né? Amém. Tá aí, pastorzão? Tremendo, Dá um oi aí. noite maravilhosa de revelação da palavra, fundamentos, né? Extraordinário, extraordinária noite, extraordinária. É como disse o pastor Marcelo, né? Se ninguém perguntou, é porque nós todos fomos impactados, né? Estamos Glória a aí Deus. refletindo, né? Foi uma conexão de contexto de Neemias com os dias atuais extraordinária, apóstolo, como sempre, né? E eu acho que essa ambientação nos causou forte impacto. E essa benção agora, no final, nos chamando para essa posição, né? para a brecha, né? Amém. É um tempo muito doloroso, é um tempo terrível, né? Os tempos nossos atuais, e nós temos que engrandecer o nosso Deus, porque nós estamos sendo chamados para travar essa batalha, né? E estamos de pé, né? O Senhor encontrou a nós, né? Então, foi uma noite muito restauradora para nós, né? Porque foram fundamentos, né? Fundamentos, né? Nós saímos daqui diferentes de como entramos. Glória a Deus. Até amanhã, então, né? Glória a Deus. Até amanhã. Abraço a todos, Isso, obrigado, amanhã, então. Ivonete. Deus abençoe. Marcelo, valeu. Rose, todos. Shalom a todos. Valeu, Arnaldão. Um Shalom, abraço, querido. pastor Arnaldo. Deus abençoe, querido. Shalom a todos. Shalom, Shalom. shalom. Vamos despedir, irmãos. Liga o microfone aí, vamos dar tchau, amém? Foi uma honra, pastor Hudson, apóstolo Hudson aqui falando para a gente, uma honra. Bênção de Deus. Glória a Deus. Foi muito bom, glória a Deus. Amém, irmãos. Até amanhã. Deus abençoe a todos, viu? Shalom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, querido. Deus abençoe. Fábio e Vanessa, paz. Deus abençoe. A paz a todos. Aleluia. Paz. Clemilde, paz, Clemilde. Deus abençoe. Amém, aleluia. Tudo certo. Até amanhã, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Pode encerrar aí.